Bem, irmãos, vocês abrem a vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, começando o versículo 1. Antes de agradecer a Deus pelos irmãos visitantes, pelos hinos que cantamos, e agradecemos muito a Deus por trazer nós aqui hoje. Quantos anos tem que vem vindo nesse local aqui? Quanto, Montanel? Nesse aqui? Na igreja, vamos ver, esse lugar foi aqui, foi 30 anos. 30 anos. Somos gratos a Deus só pela misericórdia de Deus. Então, aqui nesse capítulo 53, Isaías foi profetizado, isso daqui mais ou menos, você quer ver? Está marcado aqui, no cabeçalho, 712 anos antes de Cristo. Então, ele marcou esses quebradinhos, seja o que for, mas é muitos anos. Quantos anos o Brasil tem? 500 e poucos anos? 521, é certo. Até é fácil fazer a conta. E o Brasil, quando Isaías recebeu essa inspiração de Deus através do Espírito Santo, mais tempo que o Brasil existe, mais de 700 anos, falando de Jesus que ia vir. Isto que é uma profecia verdadeira, anunciando Isaías capítulo 53, a página aqui é 801. Olha, falar de alguém que ia vir neste mundo, morrer numa cruz. Olha o relato que conta aqui, ainda falando, Isaías está falando, não é ele, de sabedoria dele, a boca dele, por pensamento dele, que Jesus ia vir, e o povo dele não ia dar crédito, não ia acreditar no Messias, ia crucificá-lo, ia prendê-lo, ia matá-lo. Então o profeta foi falando tudo antes, e que Jesus ele ia ensinar e tudo que ele ia sofrer. Todos acharam? Isaías 53. Então diz aqui assim: quem deu crédito para a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui ele fala, o profeta aqui falando de nós também hoje, ele contando que nós reputávamos, quer dizer, considerávamos, julgávamos como ferido de Deus, como castigado de Deus, como que ele tivesse culpa.
E ele não teve culpa, a culpa era nossa, do homem. Então ele disse aqui, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito quer dizer quem deu valor à nossa pregação. Poucos que dão valor para a pregação do Evangelho. Poucos dão valor aos cultos. Dá mais valor das coisas deste mundo. E não dão valor naquele que é verdadeiro, que é dos céus. Quem creu? Está fazendo uma pergunta. Quem aceitou? Poucos. O povo dele não aceitou para quem ele veio. Então essa profecia ela foi entregue por Isaías. O braço do Senhor se manifestou para quem? Para o seu povo, a Israel. E Israel, o que ela fez? Ela atribuiu a incredulidade. É isso que ela fez. Em vez de ela acreditar, ela aceitar, ela rejeitou. E hoje também, quantos que estão sendo incrédulos, mostrando para Jesus incredulidade, não crer na palavra dele, crer numa religião, crer em uma igreja e não crer. A religião é a pior coisa que tem na face da terra. A religião é do homem. Aí ele diz: rejeitaram ele. A revelação do braço do Senhor se requer o olho da fé para vê-lo. É para os olhos da fé. E as pessoas querem ver com os olhos físicos. Como é que nós vemos ele com os olhos da fé, o olho da fé? É crendo. Você vê, tem fé nele, na palavra dele que está escrito, e crer, e aceitar, e receber como Salvador e Senhor. Muitos querem Jesus como Salvador, porque ele quer salvar a sua alma, não quer ser condenado um dia, mas ter ele como Senhor, ninguém quer. Ter ele como dono, ter ele que seja o Senhor da sua vida, da minha vida, o senhorio dele, não só querer a salvação. Eu quero que me salva e pronto, aí vira as costas. Não quero que ele mande em mim. Não quero deixar ser governado pelo Senhor. Nós, povo de Deus, nós cristãos que entendemos um pouco, que nós temos a palavra nas nossas mãos, então nós devemos segui-lo, seguir os ensinamentos dele. Por isso se requer a fé, para acreditar no anúncio que foi revelado para nós. A revelação está aqui. Não necessite de mais revelação. A revelação está aqui. Aí ele disse no 2: porque subirá, então aqui, nessa outra versão, o profeta falou no futuro. Porque subirá como renovo perante ele. Então ele está falando daquele que ia vir, que era o Messias. Ele subirá, quer dizer, como um renovo, quer dizer, um broto novo, perante ele, perante Deus. O filho ia nascer de uma mulher e começar um broto novo, desde do ventre, começar sendo abençoado debaixo de sofrimento, de perseguições.
um broto novo, foi crescendo, crescendo, aí foi aparecendo perante o Filho, perante Deus Pai. Aí, olha bem, o que ele fala continuando? E como raiz de uma terra seca. O profeta Isaías descreveu certinho que Jesus, ele ia crescer como uma planta, uma raiz de uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não era terra fértil, no deserto. Uma planta no lugar úmido, ela cresce rápido, ela vegeta rápido, ela vai ficando verde, viçosa. E você olha outra planta num lugar, um cerrado, um lugar bem seco, faltando chuva, não vai, fica amarelinha a planta. Não. Então por isso que fala, ele como uma raiz numa terra seca, não há aparecer nele, quer dizer que ele não tinha uma boa aparência. Ele está fazendo um retrato aqui dele na cruz, que Jesus, ele era homem igual aos outros os homens. Tem vezes que alguém exagera, fala assim, Jesus é um homem feio. A Bíblia não fala, não deixou o retrato dele. Ele era homem igual aos outros, porque precisou Judas vir dar um beijo para o soldado ver quem era, para não prender a pessoa errada, porque ele era parecido com um homem comum, normal. Nem formosura, olhando nós para ele, quer dizer que olhando nós para ele, está falando, quando ele estava na cruz, porque aqui está contando ele na cruz o sofrimento dele. Mas sem atrativo, ele não tinha nada que atraía, nem que fosse ele na vida dele mesmo. Ele foi um homem camponês do campo, um homem igual aos outros, que não tinha aparência, uma aparência de rico, uma aparência de uma pessoa importante. Não, a aparência que ele tinha, que ele era humilde, ele era perfeito, o Filho de Deus encarnado, não tinha atrativo algum, aparência nenhuma, para que o desejássemos. Ele está dizendo aqui, o profeta. E o olho de Deus, o olho de Deus focou naquela nação de Israel e toda a terra seca. Sabe quem está assistindo? Que estou vendo aqui, o Deca, o Valdir Fernandes Deca. Ao olho de Deus, olhar de Deus, Israel era toda a terra era uma terra seca. O olho de Deus, olhando para o seu povo, aquela nação, uma terra seca, uma terra que não dava frutos. E logo aí que Deus olhou para enviar o Filho dele para salvar aquele povo, para começar o trabalho, a evangelização, que aquele povo judeu levasse o evangelho para o resto do mundo. Então, mas esse olho enfocou com aquele com deleite, com misericórdia sobre ele, o Messias, Deus a protegendo o Messias, o Pai olhando para o Filho, o Messias, um renovo vivente, Isaías 53, um renovo vivente. Era como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, nem boa aparência, ninguém desejava, ninguém.
olha, sabe o que o povo desejava, queria Jesus? Depois que ele foi no ministério, ele foi trabalhando, queria só os milagres. Corria atrás de pão, de alimento, de cura. É isso que o povo queria, mas não queria o que ele ensinava, o que ele pregava. Isto significa que tudo se cumpriu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito o plano da salvação. Deus, conhecedor, para Ele é tudo presente, conhecia o homem como o homem ia ser. Antes da fundação do mundo, olha bem, antes da fundação do mundo, Deus já sabia, sabedor, até o fim do mundo. Nós precisamos passar dia por dia. Chegar amanhã, nós vamos saber. Bom, de amanhã cedo, nós acordamos, sabemos, estamos vivos. Se chegar tarde, ele nem sabe, tem esperança de viver, mas não sabe. Agora Deus conhece, antes de existir. Porque é Ele que fez, Deus que criou tudo, Deus criou tudo. Ele sabe o nosso pensamento, o que nós vamos pensar até o final da nossa vida. E feito assim, nos conselhos divinos, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Os conselhos de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Já existia a Trindade, mas só que não tinha manifestado ainda. Jesus não tinha se encarnado. Mas quando ele disse, façamos, Deus falou lá em Gênesis, façamos, plural. Então quem é que estava com ele, que não existia nada, não existia o mundo, não existia nada. Vamos saber? Que jeito que é isso? Ninguém entende. Por isso que as pessoas muito ficam incrédulas, porque começam a pensar casquetar demais, não entende, quer entender. As pessoas ficam muito curiosas para querer entender, mas não quer crer. Quer saber, mas não quer aceitar. Nós éramos muito curiosos, eu também era, eu perguntava. Muitos querem saber por curiosidade. Então a palavra diante dele, que diz aqui, significa diante do Senhor. Sob o amparo do Senhor Deus, o Pai, tinha o seu olho fixo, o olho no seu Filho, Jesus Cristo, o Deus Filho. Então, e este renovo da casa de Davi chegará a ser a raiz da qual a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo pode ter em cada local. Aqui tem uma, graças a Deus. Em outro lugar tem outra. A igreja de Cristo, a igreja que tem a mesma fé na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus que ele ensinou. E a igreja, ela cresce, ela crescerá, ela vai crescendo, de acordo que ela deixa ser governada pelo o cabeça, que é o Cristo, que é Jesus. Jesus, ele é o cabeça desta igreja, e cada um de nós deve estar assim, afinado para Jesus. Cada um de nós deve ter a mesma fé, a mesma crença, a mesma doutrina, assim, vai num alvo. Nós não podemos ser assim, dividir a verdadeira doutrina. Aí eu penso assim,
num assunto de fé, na doutrina de Cristo, deve ser a única. Um só Deus, está em Efésios diz, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, não é duas fés, um só batismo, que é o batismo na morte de Cristo. Não tem dois batismos. Quando ele fala um só batismo, é o batismo no Espírito Santo. Batismo em água tem vários. O batismo em água, ele é uma figura para a pessoa cumprir o mandamento que Cristo ensinou. Ele ordenou à igreja dele, que era para fazer discípulos e ensinar batizando. Lá é o batismo. Mas quando fala uma só fé, um só Senhor, um só batismo, é o batismo na morte de Cristo. Todos devem morrer com Cristo. Às vezes ele passa pelo batismo, mas não passou ainda pelo batismo do Espírito Santo. Quando fala batismo do Espírito Santo, não está falando que é aquele dos dons, que vai tudo falar língua, falar isso, aqui não é isso aí. O batismo no Espírito Santo é o batismo na morte de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6. Batizado na morte de Cristo, com Cristo. E o Messias, ele será o renovo, fresco, novo, do tronco, de uma árvore que tinha sido derrubada. Uma árvore que tinha sido derrubada. A palavra não há para parecer nele, nem formosura, refere-se ao fato de que ele não tinha nada de atrativo durante os seus sofrimentos. Você olhe bem uma pessoa sã, uma pessoa bem viçosa, bem alimentada, ela é outra aparência. Uma pessoa sofrendo, sofrendo, fisicamente, moralmente, oprimida, humilhado, a pessoa fica diferente. Então, o caso de Jesus, por que ele sofreu isso? Por ter compaixão, misericórdia da humanidade. E a humanidade retribui com incredulidade, com desdém. Muitas das igrejas não estão dando o valor como deveria dar no Salvador. Dá aquele devido valor na palavra dele. Lamentável. A humanidade caída, sem salvação. Não está sabendo, a humanidade está sem salvação. Foi por isso que ele sofreu na cruz, nosso Salvador. E a palavra sem atrativo algum, para que o desejássemos, refere-se ao seu sofrimento, que inclui a sua criação, como qualquer uma pessoa do campo, tá bem? Uma pessoa do campo, trabalhadora do campo, que trabalha enfrentando o sol quente, ela é diferente de uma pessoa na cidade que trabalha só na sombra no seu escritório, ou lugar fechado. É diferente, é muito fácil distinguir uma pessoa que é do campo, que é trabalhadora, que é braçal, vamos dizer assim, e uma pessoa que é granfina. Então, e parece que há até uma separação, que deveria estimá-lo mais, né? E como consequência, e a sua pobreza, como também a sua falta de associação com as pessoas nobres, com as pessoas da alta escala, as pessoas nobres, pessoas ricas. Jesus não associava com essas pessoas, com o pecado. Quando Jesus e os discípulos andavam, quando os profetas pregavam,
Ele chamava o profeta de desmancha prazer. Já vem aquele desmancha prazer. E hoje o cristão que não é muito associado com o mundo, se ele fala bastante das escrituras da Bíblia, ele é tido como desmancha prazer. Já falei esse dia, o assunto, se você puxa assunto de política, vai longe. Tem assunto, eu falei, acho que na casa de alguém, tem assunto para que não acaba mais, da crise financeira. Vai falando. Se você puxa o assunto de futebol, vai embora. Outro porque eu torço para o Corinthians, outro porque é o São Paulo, porque é o Palmeiras, e assim vai. Vai longe qualquer assunto. Mas você puxou o assunto, abriu uma na Bíblia, é a mesma coisa que jogar água no fogo. Se você não quer, isso contando do mundo. Versículo 13: foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimento, e como um de quem escondemos dele o rosto. Ele foi menosprezado e não o estimamos. Olha, o profeta falando isso, irmão, isso que a gente deve bem analisar bem. Não é que ele está contando uma coisa que ele viu. Ele viu com os olhos da fé, foi inspirado, ele contando algo que ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha acontecido, ia acontecer, vocês imaginam só. Se tivesse um profeta hoje, igual aquele tempo de fazer uma profecia, ó, daqui 700 anos, nem ele ia viver mais, né? Vai acontecer isso, vai vir. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais profeta. Se tiver, é falso. Hoje não tem mais apóstolo. Discípulo sim, discípulo é o seguidor. Por que não tem? Porque a Bíblia está completa, não necessita mais de revelação que vem do alto. Deus não revela mais nada a ninguém. Qualquer revelação está aqui nas Escrituras. Tudo que você precisar está aqui, é muito bastante que nós não seguimos. Nós não aprendemos. Está aqui. Agora alguém fala assim, eu recebi uma revelação. O Espírito Santo me mandou falar que você tem que amar o outro. Mas a Bíblia já disse. Ele fala aqui na palavra. Ele sendo rejeitado entre os homens, da qual os homens mantinham distância. Por quê? Por que os homens mantinham distância de Jesus? Porque a santidade dele era pura, santo, e os homens perdidos, impuros. E hoje as pessoas não gostam muito das pessoas santas, separadas. Então os homens mantinham distância. Eles eram pura corrupção. A corrupção está cada vez pior, porque não tem Cristo. Pode ter religião, pode seguir uma igreja, mas se não for santo quer dizer que é separado do pecado. Se ele não for separado do pecado, ele é religioso, ele está corrupto, é um corrupto, é um incrédulo. Eles, e nós também não temos santidade perfeita, ninguém de nós. Não existe na face da terra alguém que agrade a Deus 100%. Tomou todas as nossas dores da humanidade sobre si. Ele tomou todas as dores da humanidade sobre si, levando em seu corpo na cruz. E ele, experiente em tudo em santidade, com sofrimento, aflições, aflito, e como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Jesus. E ele fala assim, escondemos dele o rosto. Descreve o tratamento do servo por seus compatriotas.
o próprio povo dele tratando ele dessa maneira. E hoje o próprio povo dele, em outras palavras, não trata ele como deveria, não põe ele no lugar certo na sua vida. Devemos pôr ele, adorar ele, deixar ele para o trono de nossa vida. Ele que deve estar sentado no trono, não pode ser o outro. Deixar ele guiar o carro de nossa vida. Uns mais, outros menos, no lugar que colocar cada um de nós. Procura agradar a ele. Ele não era o tipo do Messias que eles queriam. Ele foi menosprezado e não estimamos, diz ele. O fato é que os líderes da religião religiosa de Israel rejeitaram ele, não estimavam ele. E tem muitos hoje também não estimam Jesus, da boca para fora. Fala que ama Jesus, canta louvores, mas só da boca para fora. E Jesus lá olhando, como falou, esse povo me honra com os lábios, meu coração está longe de mim, longe de mim. E ele veio para libertar os homens do pecado da condenação. E eles não aceitaram. Então irmão Paulo, pode ir preparando para a ceia? Então vamos parar onde nós começamos. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha bem, cada um de nós pense nisso. E eu estou dando crédito à pregação deles. Ele falou, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta está falando. Então nós devemos dar crédito, deve acreditar, deve dar valor e crer no que foi dito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Agora vamos passar pela palavra, a ceia do Senhor.